aveia, será que ela é mocinha ou ela é vilã? E quem tem doença celíaca ou então sensibilidade ao glúten, será que pode consumir aveia? A aveia, ela é um cereal que inclusive tem registros de consumo de aveia, isso desde a época lá dos dinossauros. Ela tem inúmeros benefícios para o nosso organismo. Quando a gente pensa, por exemplo, em saúde intestinal, a aveia, ela é um alimento que ela é riquíssimo em fibras. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de aveia tem algo em torno de 10 a 11 gramas de fibras. Nós temos uma meta diária de algo em torno de 20 gramas de fibras. Com 100 gramas de aveia, a gente já vai conseguir aí atingir pelo menos 50% dessa quantidade de fibras necessárias na nossa dieta. E outro ponto, ela é um carboidrato, porém 25% desse carboidrato ele está na forma de amido resistente, que é um tipo de amido que o nosso organismo ele não digere. Esse amido ele vai chegar no nosso intestino e ele vai servir de prebiótico para a nossa flora intestinal saudável. Vale lembrar que 7% desse carboidrato ele é um carboidrato que sim, ele pode ser rapidamente absorvido pelo organismo, então precisa ter cuidado na hora que você consome. Nos casos dos pacientes, por exemplo, os diabéticos, que têm algumas alterações da parte glicêmica, metabólica, grande parte dessas fibras que a aveia possui, ela é uma fibra solúvel e que é extremamente rica em beta-glucana. A beta-glucana, ela é uma substância que ela vai ter uma ação quando ela chega no nosso intestino que vai formar como se fosse um gel, e isso vai servir de alimento para essa flora intestinal saudável. Isso vai melhorar a parede do nosso intestino, vai também fazer com que a gente produza, por exemplo, os mais ácidos graxos de cadeia curta, que é o que aumenta o butirato e faz com que aumente a geração de energia e também faz aumentar a saciedade, porque é justamente esses nutrientes que vão ter o efeito do GLP-1, que é o nosso hormônio da saciedade e que traz inúmeros benefícios para a parte metabólica, porque vai gerar um estímulo para a parte anti-inflamatória e também para a melhora do nosso sistema imunológico. Outro ponto que acaba sendo um grande diferencial da aveia é que ela possui uma substância que é a avenantramida. Essa substância ela é presente somente na aveia e ela tem um efeito anti-inflamatório e também antiproliferativo, o que vai fazer com que você tenha inúmeros benefícios para a parte de tratamento oncológico, por exemplo. E ela também vai ter uma melhora dos níveis de dopamina. Isso faz com que você vai ter uma melhora cognitiva, melhora de humor, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, ajudar inclusive nas doenças que são neurodegenerativas. Ela também tem benefício para a parte de risco cardiovascular, porque ela vai melhorar a peroxidação do colesterol, vai fazer aí com que você tenha uma melhor metabolização desse colesterol, conseguindo fazer com que você tenha um melhor controle dessa dislipidemia. Então, por isso ela diminui esse risco cardiovascular. Vale lembrar também que ela é extremamente rica em magnésio, em vitamina E e também nos próprios flavonoides, que também vão ter um benefício para a saúde intestinal. Então, por isso que a gente acaba usando bastante a aveia nesses pacientes que a gente precisa aí, efetivamente melhorar o intestino. Tá bom, doutor. Então agora você já falou um monte de benefícios. E afinal de contas, quais são os malefícios da aveia? Primeiro ponto, por que às vezes os pacientes que têm uma doença celíaca ou então uma sensibilidade ao glúten, às vezes não podem consumir a aveia? Devido à reação cruzada. A maioria dos lugares, na hora que eles vão estar produzindo essa aveia, eles acabam usando o mesmo maquinário do trigo. Então isso vai fazer com que essa aveia acabe ficando contaminada. E aí esses pacientes eles podem ter uma reação cruzada. Mas isso é até mais fácil da gente conseguir resolver
resolver, porque hoje a gente já consegue achar no mercado inúmeras marcas que têm a certificação efetivamente gluten free, e também o ideal é que você consuma uma que também tenha um selo de uma aveia orgânica. Outro ponto que aí sim é um problema para os pacientes que têm doença celíaca ou então uma sensibilidade ao glúten mais intensa, quando eles estão descompensados. A aveia, ela também possui uma proteína, o nome é avenina, e ela pode sim ser mais difícil de digestão para os pacientes que realmente eles estão descompensados. Como essa avenina, ela pode corresponder a algo ali em torno de 5 a 8% dessa aveia, ele pode sim ter uma reação como se fosse a gliadina do glúten. Por isso, é importante a gente melhorar primeiro essa parede desse intestino antes de você ter um consumo, principalmente se esse consumo for todos os dias da aveia. Mas de uma maneira geral, somente 5% tem às vezes essa reação com a aveia. Outro ponto, que esse sim eu considero que seja talvez um dos piores problemas da aveia, é porque ela possui antinutrientes. A planta, para ela poder se proteger dos predadores, ela acaba liberando uma substância que é o que a gente chama de antinutriente. Isso pode também acontecer com outros grãos. Quando você consome, pode acabar fazendo com que você tenha, por exemplo, às vezes reações gastrointestinais, sintomas como se fosse de uma má digestão ou então algum tipo de desconforto gástrico ou estufamento por causa sim da presença desses antinutrientes. Isso também vai ter um impacto na absorção dos nutrientes. Por exemplo, às vezes você está consumindo aquela aveia junto com uma fruta, ela pode acabar dificultando a absorção das vitaminas e minerais presentes naquela fruta. Isso se dá devido à presença do ácido fítico, que ele tem aí uma capacidade de poder quelar esses minerais. Outro ponto também é a presença dos taninos, das lectinas, dos inibidores da atividade da protease amilase, que vai fazer aí com que você não consiga ter uma digestão adequada das proteínas devido a essa inibição dessa enzima digestiva que ela pode fazer. Mas isso é uma condição que é relativamente também tranquila de tentar ser resolvida. A gente pode colocar essa aveia de molho, por exemplo, antes de você fazer o consumo dela. Então isso vai fazer com que você reduza esses antinutrientes, essas substâncias que são substâncias que poderiam aí realmente ter esses danos com a aveia. Em resumo, a aveia é um baita de um alimento, é extremamente rico em inúmeros benefícios, como eu acabei de mostrar para vocês, mas nem tudo é para todos. Então a gente realmente tem que ter aí esses cuidados durante o consumo da aveia e também avaliar como que tá essa parede intestinal, evitar também que você faça esse consumo rotineiramente todos os dias, sim, porque senão você pode acabar começando a ter uma reação com a aveia, dependendo de todas essas condições que eu comentei. Se você gostou desse vídeo, se eu esclareci sua dúvida, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, @doutora Bruna Braga, e não esqueça também de enviar esse vídeo para outras pessoas que possam ter a mesma dúvida que você.